Toda vez que você faz um trabalho acadêmico ou que você precisa formatar um documento no Word ou no Google Documentos, você tem a impressão de que você gastou muito mais tempo do que você deveria? Então fica ligado nessa série de vídeos, onde eu vou lhe ajudar a conhecer essas ferramentas que agilizam o seu dia a dia. Você nunca mais vai precisar inserir manualmente o número no sumário, numa lista de figuras. Então, para ficar por dentro de todas essas novidades, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado nas dicas. No exemplo que eu vou dar para vocês de formatação hoje, eu estou usando um Microsoft Office Professional Plus 2013, mas os locais e as ferramentas elas permanecem as mesmas entre as diferentes versões do Office. O que a gente vai fazer hoje? Primeiro, eu sugiro para vocês começarem a acionar este botãozinho aqui, que parece um P invertido, que nada mais é do que mostrar as marcações de parágrafo, espaçamento e etc. Isso nos permite ver onde você deu Enter, que fica com esse símbolo, parece o P invertido. Os espaços ficam com um pontinho entre as palavras, como vocês podem ver aqui, tá? E a gente consegue ver principalmente um negócio chamado quebra de páginas e quebra de seção, que é algo que a gente precisa para conseguir fazer a numeração das páginas de forma correta. Então vamos lá. Primeira coisa é determinar os teus títulos, a forma dos seus títulos. Vamos dizer que eu quero que este item aqui, resumo, seja classificado como o meu título. Então eu vou colocar um negrito, a fonte que eu quero é Arial, então por padrão em trabalhos acadêmicos a gente usa ou Arial ou Times, mas nada impede que você utilize outra fonte, desde que ela seja utilizada em todo o trabalho. Tudo que você escrever você utilizar a mesma fonte. A gente prefere ou Times ou Arial, hoje eu vou usar Arial. O tamanho padrão da fonte pela BNT é tamanho 12. Em algumas situações, em alguns pontos ela vai estar menor do que isso, em outros ela vai estar maior. E vamos pegar aqui a formatação de parágrafo, onde eu não posso ter nada de espaçamento antes ou depois, e vou colocar como espaçamento 1,5, tá? Que é o padrão ABNT. Ok, aqui eu determinei para ele uma formatação específica. A gente tem uma opção de usar um pincel. Esse pincel de formatação significa o quê? Ele está copiando a formatação desse local e eu vou aplicar ele em outro ponto. Se eu clicar aqui em pincel de formatação, eu posso ir lá para um outro título meu, como por exemplo aqui em produção, clicar do lado e ele já automaticamente formatou. Mas isso vai me dar um trabalhinho, porque às vezes você clica e não consegue selecionar direito o texto. Então o que a gente tem para já facilitar a sua vida também para sumário? Clica aqui em título 1, botão direito, atualizar título 1 para corresponder à seleção. E pronto. Agora, tudo que eu clicar, título 1, vai ficar assim. Então, eu seleciono aqui a minha outra seção, material e métodos. Número 2, eu quero que seja título 1 também. Veja lá que já formatou. E olha que dica legal. Você pode ir lá no teu modo de exibição, selecionar aqui painel de navegação. Percebeu que está em introdução, material e métodos? Então, significa que eu já estou determinando que esses pontos entrem no meu sumário depois. Depois que a gente definiu os tópicos de nível 1, a gente vai definir agora os subtópicos. Então, nível 1 a gente chama esses itens que tem uma numeração inteira. 1, 2, 3 e assim por diante. E os tópicos de nível 2, ou subtópicos, têm numeração subsequente. 2.1, 2.2, 2.3. O que a gente altera na formatação é que ao invés de eu continuar primeiro, nível 1 é sempre tudo em maiúscula e negrito, o nível 2 a gente usa tudo em minúscula, só que também em negrito. Para eu agilizar a formatação em espaçamento e tudo, eu vou usar o tal do pincel. Pincel, e daí clico aqui. Estão vendo que a seta muda? Ó, se está aqui em cima eu estou com o pincel, eu teria que selecionar todo o texto. Ou se eu levo ele para fora da margem, ele muda e seleciona a linha para mim. Ó. Selecionei a linha. Então essa formatação que eu quero aqui, agora vai ser de nível 2. Então clico com o botão direito em título 2, atualizar título 2 para corresponder à seleção.
Vou avançando, tenho outros tópicos, simplesmente deixo o cursor do mouse em cima e clico em título 2, novamente, título 2. Professora, mas e se eu quisesse fazer, ao invés de aqui um nível 2, fizesse 2.1? Aspectos éticos fosse um subtópico do subtópico 2.2. Aí a formatação geralmente vai mudar, tá? Para nível 3 a gente costuma usar sem negrito e com itálico. Viram rapidinho o que eu fiz aqui sem clicar em lugar nenhum? Se eu aperto Ctrl mais I, ele liga e desliga o itálico. Se eu aperto Ctrl N de navio ou não, ele fica alternando entre ligado e desligado para o negrito. Da mesma forma, eu faço isso para o sublinhado. Ctrl S para ligar, Ctrl S para desligar. Assim eu agilizo o meu tempo. Beleza, defini que essa é a formatação, clico com o botão direito em título 3, atualizar título 3 para corresponder à seleção, tá? E aí eu já formatei mais um nível de tópico. Veja o alinhamento aqui no meu painel de navegação. Tópico de nível 1, de nível 2 e nível 3. Professor, eu vi que você deixou escrito, você digitou 2.1, tá? Ao invés de usar a numeração automática. Tem como fazer isso? Tem, mas eu, por experiência com estas versões do Word 2013, não gosto porque às vezes ele se perde um pouco aí na numeração. Me dá um certo trabalho manual, que é uma coisa que a gente está tentando evitar hoje, mas eu consigo facilmente olhar aqui, ó, se eu fiz corretamente e alterar depois no final do meu trabalho, tá? Aí você me pergunta, e o resto do texto, professor? Isso foi só os títulos. Então vamos formatar um parágrafo. Você vai selecionar o texto de um parágrafo, ele ainda está com a formatação padrão do Word, que é alinhado à esquerda, calibre e tamanho 11. Vamos alterar fonte Arial, o padrão que a gente usa BNT, tamanho 12. E no parágrafo, aqui no cantinho, a gente abre a configuração para tirar esse espaçamento antes e depois. O espaçamento entre linhas é 1,5. O alinhamento é justificado. E aqui a dica de ouro: usar este item de primeira linha, que é recuo de primeira linha, com 2 centímetros. Na BNT padrão, 2 centímetros, algumas instituições pedem 1,5, tá? Mas você coloca o espaçamento de início ali, dá OK e veja que belezura. Tá no seu formato ABNT padrão de parágrafo. Professor, e daí eu vou ficar usando pincel para tudo isso sempre? Não, agora você vai inserir um novo tipo de estilo. Você pode clicar aqui, criar um estilo. Eu costumo nomear como parágrafos, no plural assim mesmo. OK. Beleza. Agora a única coisa que eu tenho a fazer é selecionar o meu texto e clicar em parágrafos. E eu faço isso para todo o texto que eu já escrevi. Professora, o que você indica? Eu faça todo o meu texto e depois eu faça essa formatação? Não. Cria um documento no Word do zero que você vai escrever seu trabalho, salva já essas formatações e vai usando ao longo do tempo esse mesmo esquema, tá? O que você pode fazer também? Para você não ficar formatando toda vez, você salvou esse teu trabalho. No meu aqui está 01 formatação. Você cria uma cópia desse arquivo e continua usando exatamente o mesmo arquivo todas as vezes que você quiser fazer um novo trabalho. Tá? Professora, aqui em cima você não tinha um resumo? Você não vai usar o mesmo? Não. Para resumo, a gente costuma usar uma formatação diferente. Um parágrafo único, a formatação continua sendo Arial ou Times, mas às vezes a gente usa um tamanho menor do que o restante do texto e o espaçamento continua sendo um espaçamento simples, tá? A única coisa que eu vou remover esse espaço após o parágrafo. Gostou das dicas de hoje? Então não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscreva para sempre receber novas novidades. Você pode também deixar um comentário com as suas dúvidas sobre o que a gente viu hoje ou sugestões de novos vídeos aqui para o canal.